Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Muito bom. Vamos fazer a segunda parte aqui do módulo que fala sobre fornos e equipamentos que nós utilizamos aqui no Brasil, né? Já falamos um pouquinho sobre fornos, falamos sobre plasma, né? A gente foi apresentando as etapas aí dos processos, né? Falamos um pouquinho da USE, depois o Emerson deu um específico só para a limpeza, né? E a gente fechou aqui, falamos um pouco de decapagem e rateamento. E agora a gente vai voltar a falar aí sobre o processo que vai envolver um pouquinho dos fornos, um pouquinho de voltar para a inspeção, né? Mas especificamente para a liberação de carga, né? Então, existe um procedimento padrão para aprovação de carga, tá? Tem alguns dados escritos aí, mas eu queria que vocês, sei lá, colocassem algum ponto aí. Como é que vocês liberam a carga? Como é que a gente saiu uma carga do forno, né? E aí a gente olha e fala, beleza, posso mandar para o cliente, posso mandar para os clientes, se for uma carga mista, né? Com vários clientes ali naquele mesmo processo. Como é que a gente faz para poder garantir que fala, não, essas peças estão boas? Quem pode falar alguma coisa aí? Como é que a gente faz, em outras palavras, como que a gente faz para liberar a carga? Para liberar as cargas? A gente mede a espessura da camada. Certo. RS a gente mede a dureza. Né? Perfeito. Então a gente faz algumas análises que são de laboratório, certo? É isso que você está mencionando, justamente. É importante fazer. Espessura de camada, se tiver o QRS, a gente faz a medição de dureza, mas não exatamente para verificar a dureza, certo? Porque isso não seria interessante, mas sim para verificar o quê? Ver a adesão. Isso. Pega uma tabela para ver qual o nível da. Muito bem. Daquela espessura. Correto, é assim mesmo. Então, para a gente poder saber se a carga está boa, a gente faz o quê? Teste. Faz ensaio. Faz ensaio no quê? Ou no corpo de prova, como ele falou, então a gente faz na ferramenta do cliente. Né? Nós precisamos medir e garantir que a camada esteja ok. A gente faz isso para todas as cargas, certo? Vocês fazem isso? Ou todas as ferramentas? Como é que é feito isso hoje? Você tem 3 tipos de ferramentas, você pega uma amostra de cada ou faz uma ferramenta só, já garante Uma ferramenta só para carga. Uma ferramenta por carga. Isso consegue fazer, mas o certo mesmo é você pegar uma ferramenta em cada parte da carga. Então, uma de baixo, uma do meio e uma de cima. Para que pegar? Por que você acha que é feito assim? Por causa do termopar. Porque se ele tiver problema em cima, ele não vai pegar tanto revestimento, não vai ter tanta adesão em cima. Para ver se está homogênea a carga. Bacana a visão, para ver se está homogênea a carga. É isso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre esse ponto. Tá, é legal. A princípio aqui ele vai estar mostrando os passos principais, não está incluindo inclusive o laboratório aqui, porque provavelmente não é feito em todos os sites dessa maneira, ou a gente não fazia isso no passado, mas vocês responderam corretamente. O ponto principal que eu ia perguntar, o que não tem aqui, é a questão laboratorial. A gente precisa pegar uma ferramenta, algumas ferramentas e levar para o laboratório para poder liberar a carga. Mas a primeira coisa aqui tem inspeção visual, certo? O que vocês verificam na inspeção visual? A olho nu, sem ser no laboratório. Coloração. Verifica a coloração, certo? Mas para saber se a coloração está boa ou não, você vai precisar do quê? De um padrão, certo? Ou experiência, ou então um padrão. Para falar, essa aqui é a coloração correta, essa aqui é uma coloração que variou. Então, se tem variação de coloração, é motivo de alerta. O que mais? A gente observa a olho nu. Esplacamento, se tem esplacamento, o que mais? Se tem arco, perfeito, marcas, né? Tem uma marca na superfície, formou arco, alguma coisa, então significa. Tudo isso vai estar apontando para alguma coisa que aconteceu de errado na carga, certo? E a gente precisa analisar isso aí, a gente já faz isso. Fora isso, também tem a questão dos danos, né? Marca de arco, como está escrito aqui, ó, corte. Aqui, ó, a questão da haste azulada, vocês olham isso também, né? O que causa azulamento na ferramenta? Na haste? Se você abrir o forno antes do esperado. Exatamente. Abriu o forno antes da hora, estava temperatura muito alta. Processo. Ou vazamento durante o processo. um vazamento durante o processo. O que é o vazamento? Líquido. Vazamento significa o forno tem que estar estanque, né? E aí, de repente, acabou vazando o ar atmosférico para dentro do forno. É isso que o Douglas está colocando. Também vai provocar o quê? Azulamento na peça, ou seja, ela vai oxidar. Oxidou só na haste, na parte onde tem a camada não aconteceu nada, não houve coloração. Mas o cliente geralmente não vai aceitar isso, vai ter que fazer algum retrabalho, alguma coisa. Não pode ter azulamento. Então a gente já faz a inspeção visual, né?
Tem aqui também verificação dos flickers. Por que verificar o flicker é importante? Para ver se tirou Exatamente. Para ver se a rotação aconteceu, certo? O que acontece se não tiver rotação? não reveste toda a peça. Quando investe toda a peça, vai formar o que na peça? A camada mais alta de um lado que do outro, forma sombra, certo? A gente também pega isso aí no visual. Mas quem que costuma fazer isso? Por exemplo, a gente faz a verificação falando sobre rotação da carga, quando a gente vai pôr no forno, né? Então a gente vai lá, testa, dá uma observada, vê se não tem nada emboscando, né? Se os flickers estão liberados ali, e a gente fala, perfeito, está ok. A gente também faz isso dentro do forno, né? Coloca para rodar ali com a porta aberta, ver se o sistema do forno também está fazendo a rotação adequada do carrossel, perfeito. Mas se depois do forno, alguém costuma fazer a verificação de rotação quando sai da carga? Vocês costumam fazer isso? Geralmente pisa lá para colocar um ventilador numa área específica, já vê, né? Tá girando. Certo. Então vocês verificam também através disso, para ver se tem algum flicker travado, alguma árvore, mais difícil de acontecer, né? Travada, você pode fazer a verificação depois. Ó, pô, peraí, essa árvore aqui está enroscando. Ela não está girando do jeito correto. É hora de levantar a bandeira e falar, deixa eu pegar essa árvore inteira e eu vou analisar todas essas peças. Certo? Então esse é o cuidado que a gente tem na hora de liberar a carga em relação às peças. Não pode ter danos, né? A gente já falou bastante sobre isso. Aqui tem algo interessante, ó, verificar o desgaste ou a erosão nos targets. Quem costuma fazer isso? Quem já fez isso? Na hora que você abre, você faz isso? Você vai lá para o target e aí você verifica o que seria bom, o que seria ruim, ou o que chamaria a sua atenção de estranho, olhando para o target. Porque a gente sabe que o target ele vai desgastar, certo? É lá onde está a matéria-prima que vai gerar o material para a camada, vai gerar um plasma ali, certo? Formar um nitreto, vai ver os dados aqui. Mas ele forma, seja por sputtering, no caso do DLC lá, mas seja por ar, que ele vai formar uma região onde ele vai ter o desgaste. Certo? O que poderia ser estranho para você? Perfeito. Então, desgaste elevado ou trinca. E também tem um ponto, por exemplo, se o árbore aconteceu de um modo não uniforme, ou o sputtering aconteceu de um modo não uniforme, você vai ver que está começando a ter um desgaste na região que não é comum. Então, ou vai formar aquela canaleta ali do target que é redondo, né? No caso ali do DLC, né, que tem o target de cromo, vai formar ali um perímetro certinho em volta do retângulo, né? Então, observar ali como que está a aparência do target, o padrão, o perfil da erosão. Vazamento, teste de vazamento, leak rate. A gente pode perceber isso e tem lá as sinalizações do próprio forno que mostra, puxa, está vermelho, amarelo, verde, né? Se der verde, está ok, é como tem que estar, né? E se der amarelo, o que vocês fazem? É isso aí, roda uma segunda carga, né? E se der amarelo de novo nessa segunda? Aí chama manutenção. Ou seja, porque se acontecer amarelo na primeira vez, deu ali uma faixa para chamar a atenção, né? Porém, talvez seja alguma variável, alguma limpeza no órgão, alguma coisa que foi mais simples, né? Então não aconteceu em seguida, então não era caso para manutenção. Mas aconteceu 2 cargas seguidas, tem que parar o forno, chamar a manutenção para verificar. Esse é um ponto importante. Se não foi interrompida a carga, que é o caso aqui, ó, carga sem interrupção, não aconteceu nenhum erro fatal. O que é um erro fatal? Isso, que para o processo. Não parou o processo, então os 5 pontos estão ok? Estão ok. Então pode seguir em frente, certo? No nosso caso, nós sabemos que tem um ponto a mais aqui. Nós precisamos avaliar a espessura de camada, precisamos avaliar a adesão usando o laboratório, tá bom? Agora, nos casos em que a gente tem interrupção de carga, né? Tem uma carga que parou, interrupção, né? Significa que a gente perde a carga ou não? Não, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas não significa que a gente perdeu a carga, a gente pode partir agora por algumas análises, certo? Então, mesma coisa, faz a inspeção visual. Alguma peça desplacou? Não desplacou? Né? Teve variação na coloração? Mesmos pontos, né? Verifica a rotação também, aconteceu nos flickers, nas árvores, né? Não tem nenhum dano mecânico? Agora entra um ponto aqui que vocês já falaram, adesão, né, na própria ferramenta. Alguém aqui não sabe fazer o teste de adesão? Não sabe como faz? É muito importante que, tendo a oportunidade, puxa vida, precisa fazer esse teste. Vai lá no laboratório, pede para o John, para o Guilherme e fala, eu quero eu mesmo fazer o teste. Quando alguém pede para mim, você pode me ajudar a fazer uma coisa que eu não sei como faz? Eu nunca faço. Alguém vai falar, esse cara não ajuda ninguém. Não, pelo contrário. Eu sempre vou lá junto e falo, aperta o botão, cruzo o braço e fico deixando a pessoa fazer. Porque eu só aprendo assim.
Se você fizer para eu ver, eu não aprendo, eu não consigo fazer depois. Mas se você deixar eu fazer, eu falo, opa, agora eu aprendo. Então eu gosto de fazer isso. Quando alguém pergunta, se alguém estiver treinando, se vocês façam isso também, não deixa eu fazer, eu quero pôr a mão. Né? E aí a gente aprende de verdade. Então, para o laboratório, teve a oportunidade de pegar um corpinho de prova, eu que vou fazer a adesão aqui, eu quero medir a camada na ficha, e pede para alguém auxiliar, e faz vocês mesmos, para poder aprender com todo cuidado de equipamento. Claro, a gente sabe que são equipamentos caros, mas nós temos que ser treinados para poder realizar os testes. Teste de indentação, ou seja, média dureza, o durômetro já está lá, é só medir, né? não tem muito segredo. E aí vai para o microscópio e verifica ali, ó, de acordo com o padrão, se aquele furo da indentação, da dureza, ele não provocou nada no contorno dele, ou seja, a camada não desflacou, não quebrou, não pulou ali, né? Não estourou, vamos falar. E se isso aconteceu, tem um padrão para falar se é aceitável ou não o nível de desplacamento. Então, HF1 até HF6. Né? E aí depois tem um ponto aqui, ó, verificar o tempo de processo. Aqui está escrito 75% do processo. Se aconteceu, a carga parou, houve uma interrupção de carga, e já passou 75% do processo, ou 80% do processo, a gente costuma falar também, significa que eu posso continuar, posso fazer um restart. Isso está certo ou está errado para vocês? Isso é um procedimento da empresa, mas a gente está aqui para discutir no workshop, criticar, acompanhar, mudar o que for preciso. O que vocês acham? 75%? Aprova? Abaixo de 75% reprova. Quem faz alguma coisa diferente disso? 80%. Então fala, poxa, 75% acho que é um tanto baixo. Então acima de 80% eu estou seguro para poder falar, não, realmente eu posso liberar essa carga. O que vocês acham? Sim ou que não? Acima de 80%, posso liberar a carga? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem acha que talvez? Eu, como cliente, não gostaria. Certo. Mas sabemos que toda empresa, sem exceção, tem níveis de tolerância. Perfeito. Você tem um nível de tolerância para não haver desperdícios. Muito bom, muito bom. É verdade, é verdade. Por exemplo, você vai falar assim, como cliente eu não gostaria. Claro que, como cliente, a gente poderia também informar o cliente, se for ter um retrabalho, se for ter um restart, a gente pode comunicar ao cliente. Mas o que o cliente precisa de verdade é performance. Porque você fala assim, poxa, se acontecer um retrabalho, eu como cliente gostaria de saber, eu não gostaria de acontecer com a minha peça também. Tá certinho? Mas, por exemplo, a gente está aqui para poder promover uma especificação para o cliente. O cliente não quer que a peça desgaste, ele quer performance. Então ele quer camada, ele quer... De repente a gente pode falar, cheguei nos 80% e a espessura atendeu. Então, de repente, a gente pode tomar a decisão e falar, vamos liberar essa carga, certo? Mas e aí? Não tem nenhuma restrição? Tanto faz, então beleza, deu 80%, deu 90%, 90%. Posso liberar essa carga, sim ou não? Quando que sim? Depende. Depende do quê? Se a camada tiver... Se for multilayer ou monolayer. Mestre, é isso aí. Bom raciocínio. O Douglas falou uma coisa muito importante aqui, que nós já falamos isso aí há um tempo atrás. Depende do quê? Depende da estrutura da camada. Se for um baliniteado, poxa, o baliniteado do começo ao fim a gente viu aqui, ele é o quê? Ele é monolayer, é uma camada só, é nitreto de titânio, de ponta a ponta. Mas se for um balinite B? Rodou 85%. Mas é balinite B. Posso liberar a carga, sim ou não? Não. Opa, então tem uma charada aí, né? A resposta certa é do Douglas, depende. Depende do quê? Depende de qual é a camada que eu estou processando ali. Então a gente tem que ter em mente o quê? Nós fizemos aqui uma discussão sobre as estruturas das camadas. Se for preciso, tem que falar, cara, eu não lembro nada, eu quero a impressão, me dá aqui, já está na rede, tá? Para quem quiser puxar, mas eu quero impresso. Eu quero isso na minha cara. Vai lá, pega a folhinha, imprime e deixa lá. Meu, a carga parou com 80%, é um balinite B, é um Futura, é um Lumena. E agora, né? Balinite C, o que eu faço? Eu libero ou não libero? Então você não precisa nem perguntar, eu libero ou não libero? Você pode raciocinar e depois discutir com alguém. Ó, eu rodei a balinite B. Eu estou vendo que o balinite B, ele começa igual o balinite A, nitreto de titânio. Depois ele tem uma transição onde a gente começa a ter carbono, lembra? Que começa a ter a evasão do gás. Que gás que é? Acetileno, isso aí. Então começa a vazar o acetileno C2H2, se não me for na memória. Então ele é rico em carbono. E é carbono que a gente quer agora na estrutura do balinite B. Só que não tem carbono na estrutura toda, ele tem carbono que vai aumentando, e é quase carbono, vamos falar, nós vamos ter o carbeto de titânio, né? Só na superfície, só nos últimos 5 minutos. Agora imagina se eu pegar o balinite B,
rodou 90%, eu vou liberar. Não vai ter estrutura, não é para a gente ver aquilo que a gente está liberando, é outra coisa, que não existe. Porque os últimos 5 minutos é o decisivo para formar a camada final do validate B. Então não é só liberar, bateu 80%. Cara, mas vamos ver que camada que é permitido, não é? Vamos conhecer a estrutura da camada e lembrar disso antes de tomar a decisão de liberar. Certo? Mais importante é o foco que a gente quer falar hoje aqui, ó. Verifica o protocolo de carga. Quem que olha o protocolo de carga aqui? Costuma olhar? A gente sabe que tem o procedimento de imprimir e pôr na caixinha. Mas quem que costuma olhar? Deixa eu ver. Vamos supor, a carga parou? Não. Teve erros fatais? Né? Interrupção de carga? Não. Teve alguns outros erros? Não, também não. Não teve erro nenhum. Então não precisa olhar o protocolo? O que vocês acham? A princípio não precisaria, né? Você fala, correu tudo bem. Mas é importante que a gente tenha uma experiência para olhar o protocolo, porque pode ser que alguma coisa aconteça de um modo que aconteceu errado. Por exemplo, rodar o processo errado. Eu queria rodar o processo 1 e rodar o processo 2. O protocolo vai te mostrar, está errado, não é esse processo. Então a gente precisa olhar todos os protocolos. Não precisa fazer uma análise minuciosa, a gente precisa olhar todos. E para poder ver o protocolo e entender o protocolo, a gente precisa de uma experiência gráfica, para poder olhar e falar, eu sei olhar o protocolo e sei o que está acontecendo aqui. Pelo menos o básico. Mais avançado, vocês vão subir, vão pedir ajuda para a gerência, vai para mim, para o pessoal da qualidade. Não, mas ainda assim a gente também não conseguiu compreender o que aconteceu aqui. Então nós vamos lá para o BTS. Mandar para eles, ó, não estou conseguindo entender, aconteceu alguma coisa aqui no protocolo e essa variação aqui eu nunca vi. Preciso de ajuda e o pessoal vai dar o suporte para a gente. O que a gente não pode é liberar uma carga na dúvida, porque daí o estrago pode ser grande. Algo que a gente podia parar aqui, decapar e resolver aqui, foi para todos os clientes, agora nós temos um recall geral aí, né? Dando performance para todo lado, imagina só que sufoco a gente vai passar. Né? Então, mais importante, a gente precisa analisar o protocolo de carga. Nós não podemos só jogar lá na caixinha, esperando, não, beleza, a qualidade vai olhar, depois acabou também olhando, e a gente também olhou, e agora, né? É um ponto importante para a liberação de carga. Aqui está marcando só quando a carga é interrompida, mas eu aconselharia a gente dar uma olhada em todos, para isso que a gente vai discutir um pouquinho agora. Retrabalhar as ferramentas, né, que apresentaram defeitos, e o ponto aqui que o Eliseu colocou, informar o cliente sobre o retrabalho. Né? Isso é importante. Aí tem que ver de quem que é o papel certinho, mas nós temos que nos preocupar que isso vai acontecer. Né? O exemplo que tem aqui sobre a verificação do protocolo é quando o cliente reclama a deu baixa performance. Aí você fala, poxa, tem como você mandar a ferramenta para a gente? Aí o John vai receber lá, né? Vai analisar a ferramenta, ver se tem algum problema de desplacamento, o que aconteceu, por que deu baixa performance? Vai medir adesão, vai medir camada, tudo que pode, né? Aí de repente ele não achou nada na ferramenta. Então para onde que ele vai? Então, para onde nós precisamos ir? Protocolo de carga ou no data file, fala que é o opcional, mas na verdade aqui você vai ter todos os gráficos, não só o principal que aparece para a gente, tá bom? A gente tem que usar o corpo de prova, vai ter que, caso onde o corpo de prova é necessário, está marcando como exceção, né? Se tiver molde ou matriz grande, tem que usar componentes de precisão ou componentes especiais, e quando o cliente especificou no contrato. Então não é todas as cargas que contêm o corpo de prova, porque tem um custo fazer análise do corpo de prova, certo? Por exemplo, cliente de interpretação, alguns falam, não, eu quero o corpo de prova, todas as minhas cargas. Mas a gente faz a análise do processo de interpretação uma vez por mês. Então se o cliente fizer essa situação, ele teria que pagar, teria que pôr em contrato. E aí sim, a gente faz a análise do corpo de prova. Então, foco, protocolo, tá bom? Eu quero que vocês participem aqui, não só sem entender isso, porque senão a gente não vai conseguir ter uma melhoria aí durante os processos em relação ao que está sendo proposto aqui, a gente analisar o protocolo, tá bom? Isso aqui é um gráfico, quem sabe o que é um gráfico? Quem já usou um gráfico na vida? O primeiro gráfico que vocês já viram, lá na quinta, sétima série, sei lá. O que tinha no gráfico? Se vocês lembram, eu não lembro. Eu estou vendo. Fala isso. Tinha ali ó, duas coordenadas, certo ou não? Que era o quê? X e Y. Então era isso aí mesmo, é igualzinho daqui. Você tem uma coordenada aqui e outra aqui, eu tenho X e Y. Aí a professora falava lá, olha, nós vamos aprender uma função, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Aí você ia pôr um pontinho aqui, né? Põe um pontinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, daqui a pouco você ligava um ponto no outro e fazia uma reta. Lembram disso ou não? Essa reta que vocês criavam é o gráfico. Então o que significa o gráfico? Significa
eu fazer uma distribuição de dados, eu plotar dados, e eu estou mostrando alguma coisa em relação a outra. O x em relação ao y. Se o x aumenta, o y aumenta? Sim, então beleza. Se o x aumenta, o y diminui? Sim, então eu vou ter um gráfico diferente, ele vai cair assim, ó. Vai ser uma reta inclinada para baixo. Certo ou não? Para que serve isso? Para que serve plotar dados, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente poderia fazer um gráfico aqui, sei lá, por exemplo, colocar aqui na cidade de Jundiaí, quanto mais a população aumenta, aumenta também acidentes de trânsito. Aí a gente vai e coloca aqui, ó, por exemplo, população de Jundiaí, ó, 100 mil, 200 mil, 300 mil, né? E depois a gente coloca lá o número de acidentes por mês, 1, 2, 3. Aí se eu venho aqui, ó, 100 mil habitantes, eu tinha um acidente por mês. 200 mil habitantes, 2 acidentes por mês. 300 mil, 3 acidentes por mês. Eu já vi que é proporcional, então eu consigo analisar os dados. Opa, consegui estudar estatisticamente, certo? Então o gráfico é isso. Eu pego um dado, que pode ser qualquer dado, em relação a outro dado e vejo se existe uma correlação de um com o outro. Beleza? Quando a gente fala do forno, é a mesma coisa. A gente tem o quê? Temperatura aqui. Então eu quero saber, olhando para o gráfico, eu quero saber o quanto a temperatura variou. Ó, a variação da temperatura. Então, uma variável é a temperatura, e a outra variável é o quê? O quê? Tempo. Bom, se eu tenho temperatura variando de acordo com o tempo, então eu posso plotar um gráfico. Certo? O que a gente tem aqui? Ó? O gráfico vermelho, ele mostra a temperatura, e o gráfico azul, ele mostra a variação da pressão. Então eu poderia colocar um lado aqui, ó, essa coordenada aqui, apontando a temperatura, e do outro lado, marcando a pressão. Aqui não tem valores, mas seria como se fosse essa altura aqui, ó, é a pressão de um ATM, pressão atmosférica. Beleza? Isso daqui, ó, são as etapas do processo de nitritação a baixa pressão. Qual que é a nossa máquina? Qual que é o nosso forno que faz nitritação a baixa pressão? Que forno que é? O teu nome? Qual? Qual que é o nome do forno? LPN. Você gravou popular esse nome aqui. LPN, o que significa LPN? Está escrito aqui, ó, Low Pressure Nitride. Nitritação a baixa pressão. Agora vocês não esquecem mais, ó. Nitritação a baixa pressão, ó. Low, ou L, P, Pressure Nitride, LPN. Então isso aqui é um gráfico bem básico, simples de entender do LPN. Quem pode falar o que está acontecendo aqui? Aqui estão as etapas, tá? Mas a gente tem que discutir. Vamos olhar só para a temperatura. Aqui tem um gráfico vermelho, que é o gráfico da temperatura. Quem pode explicar o que está acontecendo com a temperatura no decorrer do tempo? Bem simples, bem simples. Ela subiu, foi subindo. Certo, foi subindo, então está aqui, ó. No final do processo ela foi descendo. E no final do processo, ela foi descendo. E aí voltou para a temperatura, sei lá, temperatura ambiente, certo? E o que aconteceu entre um e outro? Você falou o início do processo que é aqui, e falou o fim do processo que é aqui. Mas e no meio do processo, o que aconteceu? É isso aí. Se manteve constante. Esse gráfico aqui é muito comum para um monte de tratamento térmico e tratamentos termoquímicos, como é o caso da nitritação. Você aquece, mantém uma temperatura constante durante um tempo e depois resfria. Simples. Correto? O nome desse patamar que a gente chama de manutenção da temperatura é tempo de encharque. Ele é conhecido assim no tratamento térmico. Então, o fato de eu aquecer, manter a mesma temperatura e resfriar, significa que eu posso conhecer que o processo é assim, e se de repente tiver alguma variação de temperatura, vamos supor, você já conhece o gráfico agora de nitritação, você já sabe como tem que se comportar, para um caso simples de nitritação. Aí de repente você vai lá no gráfico e você vê que aconteceu assim, ó, teve uma queda aqui, ó, depois ela subiu de novo e voltou. O que vocês acham? Uma variação, né? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Teve uma variação. A não ser que essa variação seja do processo. A receita provocou isso, era para ser assim. Mas se não, tem alguma coisa errada. Mas se eu conheço esse gráfico, e esse gráfico é o meu gráfico padrão, ora, se tiver alguma variação, o negócio começou a subir e descer aqui, ó, tem coisa errada. Então a gente precisa ir lá e analisar, certo? Tá claro o gráfico vermelho aqui, o gráfico de temperatura? O que vocês conseguem enxergar aqui, ó, nessa subida de temperatura aqui? Ó? A gente pode trazer um dado sobre velocidade de aquecimento. Se ele fosse muito mais lento o aquecimento, demorasse muito mais para chegar na temperatura, essa inclinação ia estar mais, o ângulo aqui ia estar menor ou ia estar maior?
menor. Ou seja, quanto mais lento, mais inclinada está aqui, certo? O gráfico está assim, por exemplo. Perfeito? Então a gente consegue ter uma análise. Olha, via velocidade de temperatura, velocidade de mudança de temperatura. O tempo foi passando, olha lá, e a temperatura foi subindo. Ó. O tempo foi passando, a temperatura foi descendo aqui. O tempo foi passando, a temperatura ficou no mesmo ponto, 500 graus, 520 graus. Beleza? É assim que acontece a variação de temperatura no processo padrão de nitratação. Agora vamos falar de pressão. Como é que a pressão varia? Ó, essa aqui representa, essa altura aqui ó, do gráfico, ela representa a pressão atmosférica. De repente, o que aconteceu aqui? Ó? Teve uma queda, uma pressão abaixo da pressão atmosférica. Então o que nós temos dentro do forno agora? Se a pressão aqui está abaixo da pressão atmosférica. Então a parte do plasma? Não plasma, vácuo, isso. Não tem plasma ainda. O forno, nitratação a baixa pressão, não tem plasma. Não tem plasma. Então tem, basicamente, vamos falar, nós temos dois tipos de nitratação. Nitratação a plasma e nitratação a gás. Quem que faz nitratação a gás? O LPN. Beleza? E quem que faz nitratação a plasma? Os fornos XL, certo? Eles fazem nitratação a plasma. Por exemplo, o processo Advanced é nitratação a plasma, certo? Prime Forming que a gente faz aí, nitratação a plasma. Beleza? Então é diferente. Aqui é nitratação a gás, então não tem plasma. Mas tem variação de pressão. Então tem o quê? Tem um pumping, certo? Tem uma bomba. Você comentou, então ela vai sugar. E se tem um pumping e uma pressão abaixo da pressão atmosférica, então também tem vácuo, certo? Não é um vácuo tão grande como a gente tem nos XL aqui. 10 a menos 3, menos 4, menos 5 milibar. Não, mas é um pequeno vácuo, acontece um vácuo. É baixa pressão, né? Para que o processo seja mais efetivo. Mas aqui aconteceu, ó, antes da temperatura subir, apliquei um vácuo, foi lá para baixo a pressão, ó. Bastante vácuo aqui. Ó. Por que vocês acham que aconteceu isso? Para ignição? Para quê? Para dar ignição? Ignição? Para ele começar a subir a temperatura? Não. Para dar um controle de. Para quê? Para ter um controle dos gases. Isso. Para ter um controle dos gases. Então, o que você queria? Você queria é a mesma coisa dos outros fornos. Se você aplicou um vácuo, ligou a bomba, começou a pampear, para que serve o pumping? Aí está o pumping. Para retirar o que do forno? As impurezas do ar atmosférico, certo? Você quer deixar um vácuo ali, então para isso que foi feito. Ó. Depois que chegou na pressão mínima, aí começou a temperatura a subir. A temperatura foi subindo, mas olha o que aconteceu com a pressão. Ela foi subindo também. Ó. Aí ó, chegou um momento em que se cruzaram, aqui, está vendo? Chegou na pressão atmosférica, a temperatura continuou subindo, aí manteve na pressão. Depois de um tempo nessa temperatura, a pressão caiu de novo. E agora o que aconteceu com a pressão? Estabilizou numa pressão abaixo da pressão atmosférica, subiu, chegou no final aqui, teve uma queda grande de novo, depois voltou para a pressão atmosférica. Então, aqui foi para eliminar o ar atmosférico. Você falou de impureza, alguma coisa. E por que a gente faz isso no final do processo? Abaixar a pressão. Para quê? Ventilar, né? Mas a ideia de ventilar não é para conseguir só abrir o forno. Para que descer tanta pressão? Na verdade, ventilar é o contrário, né? Ventilar é subir a pressão. Aqui, o forno já teria, teoricamente, ele estaria, entre aspas, na pressão para abrir, tá? Na pressão atmosférica. É só puxar a porta e criar. Mas por que eu dei uma pressão baixa aqui para subir de novo, para depois abrir? Já tinha acabado, a temperatura já estava no ambiente, praticamente, estava baixando. Hã? Mas o gás não é Para quê? Falou certo. para não passar para É isso aí. Exatamente. Se você abrir sem fazer essa etapa aqui, o gás, na hora que você abre a porta, vem todo no seu rosto. Você vai respirar amônia pura, perigoso, né? Outro risco que tem pode ser explosivo, né? É perigoso também. Tá? Então, qualquer gás que tem dentro do forno, que formou lá dentro, a gente não quer abrir a porta e que ele venha para fora. Então, a gente faz esse processo de pampear de novo, eliminar os gases, jogar para fora, tirar de dentro do forno, assim a gente pode abrir com segurança. Então, olhando para cá, vocês já entenderam o que acontece na temperatura, ela sobe, mantém o patamar, depois desce, e o que acontece no gráfico de pressão. Ó, eu saio da pressão atmosférica, ponho um vácuo, sobe, deixo na atmosférica de novo, desço de novo, mantenho o vácuo durante esse tempo, sobe, dou mais um vácuo mais forte e acabou o processo. Eu sei interpretar essa linha azul, cara. Então, eu sei interpretar gráfico. Se eu não conseguir interpretar esse gráfico, eu posso olhar para ele e falar, eu já até conheço como é que funciona mais ou menos
processo de nitratação, eu estou conseguindo ver aqui se está um gráfico normal ou se está um gráfico anormal. Tem alguma coisa estranha aqui. Mas para saber se está normal ou anormal, precisa de um padrão, uma referência, por exemplo, essa figura. Beleza? Olha como que aconteceu o processo aqui, ó. Etapa 1, pumping, o vácuo 1. Olha ele acontecendo aqui, ó. Foi etapa 1. Etapa 2, aquecimento, ou convecção, é assim que chama no LPN. Ó, aquecimento, ó, começou a aquecer, certo? E foi embora, aí continuou. Etapa 3, vácuo. Então, vácuo 2. Então teve o vácuo 1 aqui, agora o vácuo 2 aqui, já conseguiu reconhecer onde ele estava. Etapa 2 está bem aqui, ó. Enquanto aqueceu, já chegou na temperatura, agora eu estou aqui, ó. Vácuo 2, desceu de novo, manteve. Etapa 3, pré-oxidação com óxido de nitrogênio. Tá certo, tem que ter nitrogênio para nitretar, né? Etapa 5, amônia, olha a amônia aqui, NH3, de novo tem nitrogênio. Convecção com nitrogênio. Então, tudo isso aqui, ó. Etapa 6, nitretação, é a própria nitretação. Aconteceu nesse patamar, ó. Etapa 4, 5 e 6, elas estão aqui dentro. Nesse intervalo aqui. Mas cadê a vazão de gases aqui? Cadê o nitrogênio aqui? Cadê a amônia? O N2O? Cadê? Cadê o gráfico mostrando a amônia aqui? Não tem. Você já pode bater o olho e falar, aqui eu só tenho dois gráficos. Um da temperatura e o outro da pressão. Não, tem, mas vai ter outro gráfico. Certo? Esse é um gráfico simples, para a gente poder entender como é que funciona o gráfico, então ele só mostra duas variáveis. Quais? Temperatura e pressão, e agora a gente sabe como ler. Dúvidas? Pode perguntar, não tem problema. Avança. Se tiver dúvida depois, está com vergonha de falar agora, puxa lá, fala, ó, quero aquele gráfico impresso, imprime aí para mim, quero levar para mim, deixar na mesa, entendeu? Então, tira dúvida. Mais um gráfico simples. Nós temos aqui, ó. Isso aqui é um gráfico do Alcoa eu estou rodando direto. Quem tem experiência com Inova está acostumado a ver isso. Alex, sempre me ajuda lá. Então, ó, o que a gente tem? Nós temos três gráficos aqui. Três gráficos. Vamos para o primeiro gráfico. Ele pode ser isso que vocês viram aqui, um gráfico de linha, né? Isso é um gráfico de linha. Conforme vai tendo variações, ó, os pontos foram formando. Existe alguma coisa medindo a temperatura? O que mede a temperatura do forno? Termopar. Termopar é uma espécie, é como se fosse um termômetro, certo? Para medir temperatura. Mas ele chama termopar porque é o mecanismo dele, o conceito dele, que utiliza uma descoberta de um cara chamado Seebeck, acabei de ler sobre esse cara. E ele descobriu que se você pegar dois materiais diferentes, né, e colocar em contato elétrico com o outro contato, e você pôr na temperatura, ele gera um impulso elétrico. Aí fazendo isso, ele criou o termopar, certo? Claro, eu ponho dois materiais diferentes, coloco num lugar de temperatura, ele vai gerar um impulso diferente. Ou seja, conforme a temperatura varia, o impulso elétrico varia. O cara fez um gráfico e falou, pronto, criou um termopar. Aí vem alguém que calibra pra gente e pronto, nós temos aí no forno essa invenção. Entendeu como é que é? Então, eu sei que tem termopar esse forno, senão eu não conseguiria medir a temperatura. E como é que eu medi a pressão? Qual foi o equipamento? Barômetro? Manômetro? Vacuômetro? Certo? Como é que chama? O baratom? Não é? Não é um cara que mede pressão? Então, beleza. Se eu tenho um sensor de pressão, ele consegue converter isso em um impulso elétrico a ponto do meu computador ler, pronto. Tem um forno que funciona computadorizado, ele mostra para mim sem muito sacrifício os dados que eu preciso. Aqui eu tenho outro tipo de gráfico. Você já viu alguns gráficos na TV, no jornal, estatisticamente, lá mostrando aqueles gráficos de coluna, por exemplo, gráfico de pizza. Tem um monte de gráfico diferente, alguns são coloridos. Aqui nós temos um tipo, ó, tá vendo? Quais são as variáveis aqui? Quem pode me falar desse gráfico? Dá para ver ou não? Não, assim. Não precisa nem ler o que está escrito dentro das figurinhas, mas só olhando para as variáveis, ó, essa variável e essa variável. Quais são as variáveis do gráfico? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 6. Isso. Aqui nós temos os números, isso aqui é step. Step. É a mesma coisa que passo, é a mesma coisa que estágio. Quais são os estágios que nós temos basicamente durante o processo de revestimento? Do Alcrona, por exemplo, no Inova. Quais são as etapas gerais do processo? Pumping, heating, etching, coating e wooding. Cooling. Esse é o básico.
Ó, pump é o que está escrito aqui. Heating, etching, coating, cooling. Então, ó, primeiro a gente faz o bombeamento, né, dos gases para fora, depois o período de aquecimento, depois o etching, depois o revestimento e por fim o resfriamento. Aí um gráfico de processo nosso, bem simples, só está colorido. Ó. E aqui, por que está mostrando esse aqui um pouquinho mais alto, esse aqui um pouquinho mais alto? Porque é o estágio. Estágio 0, estágio 1, estágio 2, estágio 3. É isso. E o que está mostrando aqui embaixo? Hã? Tempo de processo. Então a gente, olhando para esse gráfico, qualquer um de vocês vai poder bater o olho e falar, olha, eu estou falando do Alcana Evo, mas é o Evo 2? É o AV2 ou é o AV3? A gente pode reconhecer pelo gráfico, não precisa estar escrito em algum lugar. Eu venho aqui e falo, deixa eu ver aqui, bom, nós estamos falando de um período de 110 até 200, certo? Então quanto tempo durou o coaching? Quantos minutos durou o coaching? Mais ou menos, ó, 110 até 200, então 90 minutos, certo? Então eu já tenho na mente, poxa, 90 minutos é o AV2, que tem essa espessura de camada que eu quero, tem esse tempo de revestimento. Se fosse o AV3, é 110 minutos. Você tem bastante essa visão, né? Enxerga ali e fala, opa, tá, o tempo de camada foi X, foi A, foi B, então meninos aí conhecem bastante o DLC. Então a gente consegue ver isso no gráfico, é só ir lá no Inova, clicar na lista onde está mostrando o processo que rodou, né, a carga que rodou, quando eu clico nela já abre esse gráfico aqui pra gente. E alguns outros parâmetros também. Então, ó, eu consigo ver todos os tempos de cada etapa. Quanto tempo foi pumping, quanto tempo foi o heating e assim por diante. Então, esse é um gráfico que nós já entendemos. Tempo em relação ao estágio de processo. Beleza? Aqui, um gráfico simples também. Tempo em relação ao que aqui? Temperatura. Então, ó, de novo, parecido lá com o outro que a gente viu. Ó, a temperatura foi subindo, saiu a temperatura ambiente, ó. Foi subindo, chegou no patamar, manteve, ó, durante a maior parte aqui, depois o cooling começou a resfriar a partir daqui, ó. Fácil de ver ou não? Se a gente fosse olhar aqui, deixa eu ver como é que funciona. A gente aprendeu, a gente discutiu. Para que serve o heating? Para que serve a etapa aquecimento? Uma das coisas que a gente falou é para chegar na temperatura de etching. Aquela etapa de limpeza que acontece, o etching, tem que estar na temperatura certa, senão não é eficiente. Então eu tenho aqui aquecimento e depois eu tenho o etching. Ó, aqueceu, já chegou na temperatura, estabilizou bem aqui, ó. Está vendo aqui como bate certinho, ó. 90 e 90 aqui, ó. Foi aqui que estabilizou. Opa, agora já posso começar o etching. Agora já posso fazer um coaching. Beleza, é a mesma temperatura. Acabou o coaching, agora eu posso resfriar. Beleza? Tem duas linhas aqui, vocês estão enxergando? Uma verde e uma vermelha. E aí, qual que é a diferença entre as duas linhas? Por que tem duas? Quem pode falar? Ora, estou medindo a mesma coisa. Aqui não tem pressão, não tem nada disso. Nós estamos falando só de temperatura. Isso aqui é um gráfico de temperatura. Temperatura em relação ao tempo. Eu tenho dois gráficos, eu tenho duas linhas. Por quê? Esse arrisco. Está no processo do começo até o final. Oi? Está no começo do começo até o final. Isso, é do começo até o final. Mas foram duas linhas do começo até o final. Tem dois gráficos aqui. Por que tem dois? Não só. São os gases? Não, aqui não tem gás, só tem temperatura e tempo. Apaixonado. Tem quantos termopares aqui? No Inova? Só tem dois. Ontem eu falei três, não estou chegando na terceira linha aqui. Aí o Venâncio, só tem dois. Inova. Eu falei, opa, então tá certo. Então, como eu já não caio nessa agora com vocês, porque eu já perdi ontem à noite. Só tem dois mesmo. Eu falei, cara, mas eu não estou chegando na terceira linha aqui, cara. Ele falou, não vai chegar nunca. Só tem dois termopares. E por que tem dois termopares? Por que tem dois? Para poder pegar, o Inova é mais pequenininha a carga, não é? Então pega em dois pontos e já consegui ver se é homogêneo. Então pode ser que um termopar chegou numa temperatura e o outro está em outra. Isso é verdade. Olha só a diferença que tem aqui, ó. Vocês estão vendo? Não está igualzinha a temperatura. Agora aqui, depois que o forno ficou homogêneo, as duas ficaram iguais, as duas linhas andando junto. Opa, está homogêneo. Agora eu posso fazer o processo. Agora na hora que resfria, também não resfria homogêneo. Ela se separa um pouquinho. Mas significa que uma resfria um pouquinho mais rápido que a outra. Esse termopar não está no carrossel, né? É a parte do forno.
O termopar, aqui está escrito temperatura do substrato. Teoricamente ele está ligado das peças. Mas não, esse aqui ele está ligado no carrossel. Ele está ligado, na verdade ele está apontando para a câmara do forno. Certo? Então o termopar pode estar na parede do forno, ele pode estar no carrossel, ele pode estar na peça. O que é importante? Eu saber onde está. Para eu considerar, essa aqui é a temperatura da peça. O molde que é grande lá. Eu pus o termopar dentro do fundo do molde. Estou medindo o molde, não o forno. Ah, mas eu deixei assim no forno, na haste de termopar. Então estou medindo o forno. Ah, está no carrossel no ponto X, tem que saber onde está. Aonde estou medindo a temperatura? Tranquilo? Fácil de entender o que é um gráfico de temperatura? Com duas variáveis, tempo e temperatura, e com dois gráficos, porque são dois termopares? Tranquilo? Matou a charada. E isso aqui, o que esse gráfico está mostrando aqui? Quem sabe? Só tem esse carinha aqui, ó. Marca de arco? É isso aí. Não são marcas de arco, mas são ocorrência de arcos. Arco é uma coisa que é indesejável, a gente não quer que aconteça arco. Nosso processo, a gente falou já um pouco sobre isso. Depois o pessoal que pegou depois, vocês ficam tranquilos, porque fica uma confusão aqui de informação. Vai pegando devagarinho, é normal, não se preocupe, entendeu? Mas no geral, o nosso forno ele é um processo que envolve pressão, baixa pressão, e envolve eletricidade. Para acontecer o revestimento tem que ter eletricidade. Primeiro para poder tirar o material da fonte de material, do target. E depois para formar o plasma precisa de eletricidade. E depois para esse material depositar na peça, é preciso que a peça seja carregada eletricamente. Tudo envolve eletricidade. Por causa disso existe um risco de formar um arco. Sabe na solda, quando a gente vai mexer, você forma aquele arco elétrico para poder soldar? Ou no fogão, vai acender o fogão, não forma uma faísquinha? Aquilo é um arco. Só que aquele arco, você vai perceber que ele vai danificando o fogão com o tempo. É normal, vai comendo, vai destruindo aquela pedrinha ali, né? A mesma coisa acontece dentro do forno. Se chegar e formar um arco que ele não queria, pode ser que o arco bateu na parede do forno, bateu no tarde, não aconteceu nada, mas pode ser que o arco venha na peça. E se isso acontecer, pode destruir uma peça. Ela pode aquecer, formar um furo, certo? Então a gente tem que controlar esses arcos. Quantos arcos aconteceram? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um número de arcos? Não. Eu tenho intensidade do arco. 0,1110, uma unidade aqui, um DS, uma unidade elétrica. E aqui está o tempo também. Então, ó, logo no comecinho do ET, vamos ver, ó, 90, o que está acontecendo 90 segundos, 90 minutos? Olha, o começo do ET foi no tempo 90. Na hora que começou o ET, deu 2 arcos. Parou. Depois correu tudo bem. O que vocês acham? Está boa essa carga ou está ruim? Tá bom, né? 2 arcos pequenininhos, sei lá. E se tivesse 50 arcos desse? O motivo para dar uma analisada, né? Poxa, não vou reprovar a carga, mas é melhor eu olhar com calma. Será que não vai estar cheio de marca de arco? Certo? E se tivesse, em vez de 50 pequenininhos, tivesse só 2 grandão assim, ó, que vem quase até em cima, o que vocês acham? Foi um arco muito intenso, então, onde ele pegou, ele causou dano. Pode ser que causou um dano no forno, pode ser que causou um dano nas peças, entendeu? No carrossel. Então, a gente analisa aqui ó, a intensidade do arco, é o quanto está mais alto esse ponto aqui. Ó. Em relação ao tempo, eu consigo saber em que momento ele aconteceu. Tranquilo? Dá para interpretar esses 3 gráficos aí facilmente? Então vamos para um gráfico mais legal. Esses são os que vocês analisam todos os dias. Uma fácil, não? É na cidade. E aí? Quem sabe interpretar esse aqui? Alguém costuma olhar esses gráficos? Esse aqui é o que sai do forno. Vocês imprimem todos os dias e colocam na caixinha. Aí a gente pensa, pô, eu não olhei, alguém vai olhar esse negócio aí. Mas o que adianta também olhar se eu não sei se está bom ou está ruim? Eu estou vendo um monte de linha aqui, cara, emaranhada, sobe e desce. Um gráfico subiu lá em cima, fez um pico, desceu, o outro subiu, sobe e desce aqui, ó. Sei lá, né? Como é que eu sei se isso está bom ou está ruim? Cada linha ali tem uma cor, um número e a legenda está no canto direito. Mestre, é isso aí. Então vai lá, vê o que você consegue enxergar aí. Não, foi bom, você já começou bem. Um lado tem. Perfeito. Número 2. Aqui? Ó, aqui nós temos, o que está medindo aqui nessa coordenada aqui? Ó? De novo, tempo, em minutos, beleza? E aqui? É uma tensão em volts, muito bom, cara, muito bom. Caramba, cara, então está variando tensão em relação ao tempo. Por que isso serve para mim? Sei lá. Eu não entendo nada de elétrica.
E agora? É assim, ó. O Filipão foi muito bom a sua observação. Se eu não conseguir entender, a princípio, eu tenho que usar as informações que eu tenho. O que eu tenho aqui que eu posso deduzir? E depois tirar dúvida com alguém, né? Depois fazer um treinamento sobre isso. Poxa, eu estou vendo aqui que tem um número de 1 a 8. Então deve ter 8 gráficos aqui. De fato tem, ó, aqui, ó, o gráfico 1, o 2, o 3. Está tudo misturado aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8 no finalzinho. E eu estou vendo que tem as cores, ó. É um verde, um preto, um vermelho, um laranja. Para eu poder identificar aqui o gráfico laranja e tal. Pô, legal. Então já andou bem. Depois o que falta? Eu saber o que significa cada gráfico. O que está medindo afinal? Certo? Então vamos lá. Gráfico 1 está medindo o que aqui, ó? Temperatura 1. E olha só a informação que eu tenho aqui, ó. 100 graus Celsius por volt. Opa! Alguém falou aqui que aqui está medindo volts. Você falou isso, certo? Aqui está falando que para cada 1 volt eu tenho 100 graus Celsius. Então qual a temperatura aqui? 100. Qual a temperatura aqui do processo que na maior parte aconteceu? 400. Posso ver 400, 380. Ó, já começamos a enxergar. Beleza? Então vamos lá, o primeiro aqui, ó, temperatura 1. E depois a linha 2 é o quê? Temperatura 2. E o 3? O que eu posso deduzir olhando para... São esses 3 caras aqui, ó. Deixa eu tentar ver o caminho dele, ó. Veio assim, esses 3 veio juntinho, ó. Quase juntinho, né? Aí subiu, desceu um pouquinho aqui e depois isso lá. Ah, então já vi. Já identifiquei 3 gráficos aqui. Por que tem 3 de temperatura? São 3 termopares, beleza? Um no meio, um embaixo e em cima. Legal? Então já matei aqui, 1, 2 e 3, já sei o que é. E melhor do que isso, eu sei falar qual é a temperatura do processo. Ó, subiu até o 4.0 aqui, quase. Né? Bom, eu já sei que para cada um representa 100 graus, aqui é 400 graus. Então, ó, um pouquinho abaixo de 400, 380. Vamos olhar para a temperatura só. Subiu. Quando chegou 30 minutos, ó, chegou na temperatura. Aí manteve até o minuto 150, deu uma variação aqui, ó, subiu um pouquinho mais. No 180 e começou a descer fazendo cooling no resfriamento. E acabou o processo. Já interpretei a temperatura. Beleza? Vamos para o outro aqui agora. 4. O que eu tenho no 4? Heater. O que é isso? É o aquecimento. Poxa, esse cara que fornece calor, heat é calor em inglês. Então eu tenho 3 caras aqui medindo a temperatura, são 3 termômetros, 3 termopares medindo a temperatura. E eu tenho outros 3 aqui, heaters, que eles fazem o que no forno? O que o heater faz no forno? Ele aquece o forno, ele fornece o calor. Então calor e temperatura é a mesma coisa? Quem sabe explicar a diferença entre calor e temperatura? Isso é fundamental para poder entender aqui a diferença entre 1, 2, 3 e 4, 5, 3. O que é calor e o que é temperatura? Eu não ia falar a mesma coisa, não é? Temperatura é medida em graus Celsius. A gente tem aqui, graus Celsius. E calor é unidade de energia. Então ela vai ser medida em quê? Em joule, por exemplo. Calor é energia, não é temperatura. Então qual é a diferença entre temperatura e calor? Para entender, ó, calor é uma quantidade de energia. E temperatura é a medição da variação dessa energia. Nossa, cara, que bagunça que você fez. Vamos entender. Você pega um ferro de passar roupa. Eu posso chegar e... O ferro que a minha esposa tem é aquele mais antigão, que vende até hoje, vende para sempre, o Black Decker. Que tem um negocinho assim, é pretinho, não tem vapor, não tem nada. E eu vou lá no regulador dele e coloco de 1 até 7. Aí eu vou e põe no 5, beleza. Eu posso ir com um termômetro lá, um termopar, por exemplo, e medir. Opa, tá lá, sei lá, 120 graus. Legal. Eu vou pôr no 7 agora. Opa, 140 graus. Então, eu forneci energia. Converti energia elétrica em energia térmica. Agora tem energia no ferro. Agora eu vou lá e meço ela. Medindo não é a mesma coisa que fornecer energia. Vocês concordam ou não? Para fornecer energia, eu tenho um botãozinho que vai de 1 ao 7. E para medir, eu tenho um termômetro que vai de 0 a 500 graus. Beleza? Calor é uma coisa, temperatura é outra. Então tem um cara aqui que está me dando informação sobre a temperatura que está sendo medida. E tem outros 3 aqui, ó, heaters, que estão me dando informação sobre quanto de energia eu estou jogando para dentro do forno. Mais energia, menos energia. Mais energia, menos energia. Isso vai refletir na temperatura que eu estou medindo, vou ver o quanto vai variar. Ficou claro ou ficou tudo confuso? Nós vamos entendendo devagarinho, olha só. Esse cara que está aqui, ó,
vocês não conseguem ver as cores aqui, mas o 4, o 5 e o 6, que são os heaters, eles estão nessas cores aqui, ó. Mais ou menos um vermelho aqui, um azul e um preto no meio. E eu consigo achar esses caras aqui, os heaters, eles estão aqui, ó. Eles sobem aqui, estou vendo a azulzinha aqui, ó. Tá vendo? Começa a fornecer bastante energia nessa altura, depois ele vem para cá. E depois ele meio que desliga. Depois ele liga de novo. Desliga, liga de novo, desliga, liga de novo, desliga, liga de novo, desliga. Olha só, ele está vindo para o zero aqui, ó, quase, ó, e ele sobe até o fornecimento máximo de energia, abaixa de novo, sobe, abaixa de novo, sobe, abaixa de novo, sobe, abaixa de novo. Mas será que isso é normal no processo? Porque isso aqui provocou alguma coisa na minha carga. Esse negócio do heater ficar liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, fez com que a temperatura ficasse essas ondinhas aqui, ó. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Olha a temperatura como ele ficou. Se você for lá no detalhe, ela ficou variando. Por que será que é isso, hein? Então a gente vai ver, ó, isso aqui é uma carga do Balenite A1, que rodou essa semana, vocês estudaram, não sei quem foi que trabalhou nela aí, mas é o A1. Qual a diferença do Balenite A1 para o A normal? O que é A1? Camada fina, né? Camada fina, a gente precisa pegar o gráfico agora do Balenite A padrão e ver se acontece esse sobe e desce aqui. Mas isso aqui é para estabilizar a temperatura. Muito provavelmente, quando o pessoal estava criando o processo, eles viram que a temperatura variava muito aqui. Ou subia demais, alguma coisa acontecia. Passava dos 400 graus, não pode. Então o que eles tiveram a ideia? Vamos fazer um processo assim que a gente liga e desliga, liga, desliga, liga, desliga o heater. Fornece calor, para. Fornece calor, para. Olha o que eles conseguiram fazer. Estabilizaram. Só uma pequena ondinha aqui de variação. Criaram o processo. Então eu preciso olhar para esse gráfico do A1 e falar, isso aqui é normal, né? É normal, sobe e desce mesmo os heaters. E aqui a temperatura varia só um pouquinho, perfeito. Beleza? Então vamos ver o que aconteceu aqui com o heater agora. Ó, subiu, lógico, para fornecer bastante calor. Olha só o que aconteceu. Agora vocês vão entender a diferença entre calor e temperatura. Olha só como que o heater variou, o fornecimento de calor, ele variou em relação ao tempo. Olha só, de uma vez subiu, ligou, subiu, chegou e já ficou esse patamar aqui, ó, constante. Mas olha a temperatura, ó, subiu junto com ele devagarinho, certo? Para depois ficar junto os dois, ó. Significa que eu forneci calor, mas até chegar na temperatura tem que ir esquentando, certo? Ó, foi esquentando. O tempo foi passando e aí ele foi acompanhando o calor do heater. Aí chegou. Aí nessa coisa de desliga, liga, desliga, desliga. Bom, eu consegui manter uma estabilidade aqui na temperatura do forno. Depois, ó, ele abaixou aqui e subiu para uma temperatura mais baixa. Olha só, os heaters começaram a trabalhar diferente aqui, ó. Não, é isso mesmo, ele subiu, baixou de novo, subiu, baixou de novo. Você percebeu que chegou uma hora que ele desligou totalmente, ele parou o heater. E aí, a carga começou a esfriar. Então eu posso olhar para o heater e falar, beleza, eu consigo enxergar mais ou menos aqui. É difícil de ver, mas eu consigo ver como que funcionaram os gráficos. 4, 5 e 6, certo? E o gráfico 7, o que ele é aqui? O que é milibar? Está medindo o quê? 5 vezes 10 a menos 3 milibar, pressão de vácuo, ele está medindo. Não precisa de um sensor de pressão para medir? É esse gráfico 7 aqui, ó, que é esse cara aqui, ó. Está dando para ver isso aqui embaixo, mas aqui, ó. Está aqui, ó. Finalzinho dele. Então é esse gráfico aqui, ó. O que aconteceu aqui logo no começo, ó? A pressão tem que ser alta ou baixa? Baixa, nós queremos pressão vapométrica, vácuo, certo? Então ele começou com a pressão bem baixa, ó. Fez um pumping, né? Começou com a pressão bem baixa. Mas depois deu uma subida, de repente, ó, enquanto estava aquecendo. Ele deu uma subida e depois foi abaixando de novo. O que vocês acham que aconteceu? Por que a pressão subiu de repente, cara? Estava dando pressão, vácuo, estava dando vácuo, de repente subiu a pressão, quase a pressão atmosférica, e depois que ela começou a baixar de novo. Por que acontece isso? O que pode provocar um aumento de pressão? Que eu não quero no forno, eu preciso de vácuo. Desgaseificação, uma chamada disso aí. Se ele tinha alguma impureza na ferramenta, tinha um conjunto montado, esqueci de desmontar um parafuso, alguma coisa, e tinha uma sujeira lá dentro, com a temperatura, conforme vai aquecendo, o que vai acontecer com ele? Quando o heater começar a atolar? Ela vai desgaseificar, vai virar vapor. Ué, se eu tenho outro gás agora dentro do forno que não tinha, eu comecei a preencher o forno, o vácuo não é tirar os gases do forno, mas agora formou outro gás, pronto, pressão sobe. Beleza? Aí eu vou poder ver outras variações de pressão, né? Nesse gráfico 7 aqui, ó.
como que foi variando a pressão no decorrer do processo. Ó. Chegou uma hora que a pressão estava baixinha. Ó. Acompanha comigo aqui. Ó. Pressão subiu, porque aconteceu um deguesse. Aí eu fui e abaixei de novo. O forno foi e tirou a impureza do deguesse. Né? Abaixou de novo, pronto. Estou no vácuo absoluto aqui. Ó. Absoluto não, vácuo que eu preciso do forno. De repente ela subiu de novo, ó, ficou no patamar aqui. O que você acha que aconteceu aqui? Entre o 90 e o 120 mais ou menos. O etching? Por que o etching faria a pressão subir? Entrada de gás. Entrada de gás. Do jeito que acontece no deguesse, também acontece cada vez que entra gás. Então eu consigo olhar só para o gráfico de pressão aqui e falar, opa, entrou gás no forno. Como que eu sei? Porque a pressão subiu. Estava baixinha, de repente jogou gás e pronto, a pressão subiu. Certo? Aquele vácuo que eu tinha tirado de tudo começou a ter mais gás no forno. Cada vez que entra gás, seja o argônio para fazer o etching, seja o nitrogênio para formar a camada, ele vai ter uma subida lá. Depois que formar a camada, ó, provavelmente aqui entrou nitrogênio lá, a altura para onde ele foi. Subiu de novo a pressão. Manteve, abaixou de novo, voltou ao perfil aqui. Ó. Consegui enxergar. Depois foi para o final, teve um pico, para depois abaixar de novo. O que vocês acham que foi isso aqui? Ó? O que aconteceu que a pressão foi tão alta assim? Estava no vácuo aqui, ó. Bem baixinha a pressão, de repente subiu de uma vez, subiu para cima, para depois baixar. O que aconteceu? A parte do processo? Oi? Não sei se é o cooling, mas a parte da ventilação. É isso aí. O que acontece no cooling? Ela está resfriar a carga. Então, Como que resfria a carga? Qual gás? Nitrogênio. Certo? Muito ou pouco nitrogênio se você quer resfriar rápido. Se você pôs muito nitrogênio, você encheu o forno que estava com vácuo, você encheu ele de gás. Qual aconteceu com a pressão? Lá em cima. E olha que momento, para ter certeza que você está certo, Eliseu, que você falou. Olha só. A temperatura foi caindo, então foi exatamente na etapa cooling, você matou a charada. Beleza? Deu uma luz mais ou menos como interpretar o gráfico? E o 8 aqui é para mostrar a tensão. Tem um gráfico 8, que eu nem sei onde ele está aqui, porque ele é verde. Olha aqui, ó, mostrando a variação de tensão. Então a gente não vai conseguir compreender, pô, teve uma tensão mais alta, mais baixa aqui, ó. Em geral, olha só como a tensão subiu na hora do coaching. Por que será que a tensão ficou tão alta? Olha, na hora do coaching. O que vocês acham? Oi? Arco, mas não exatamente aquele arco desejado. O que aconteceu? mais alto é o segundo LED. Aqui? Aqui de argônio. É mais forte do que o Muito bom, cara, muito bom. Muito bom. E na hora que está acontecendo o etching? Tem arco acontecendo? Acontece bastante arco, né? Mas no geral, a tensão subiu aqui, não foi algo totalmente proposital. O forno começou a dar bastante energia elétrica, porque precisa para fazer o etching. Senão não forma aquele plasma de etching, de argônio, que vai atacar as peças. Ele precisa de plasma, certo? Então precisa de bastante energia. Primeiro o etching é feito com o quê? hidrogênio. Com hidrogênio. E o segundo etching é feito com argônio, cara. Então você já matou a charada, olha só. O Douglas conhece bem esse processo. Primeiro etching é um tipo de gás, segundo etching, outro tipo de gás, argônio, depois, hidrogênio, depois argônio. E aí a gente teve diferentes tensões aplicadas. Claro, conseguimos interpretar as 8 linhas desse gráfico aqui. Beleza? Dúvidas? Um monte. Também existem os gráficos separados. Esse aí é o que vocês imprimem. Mas eu tenho um software no computador que fala assim, não, eu queria ver separadamente outros dados. Eu quero ver separado tensão, corrente, só pressão. Eu consigo ver também. Então, ó, esse aqui é um gráfico de pressão, ó, tá vendo? Ele só está mostrando a variação de pressão em relação ao tempo. Vamos analisar aqui, ó, o que aconteceu. Ó. Pressão muito baixa, vácuo. De repente um pico, ó, foi lá em cima. Desceu de novo. Segundo pico. Já consegue ver, ó, no comecinho aqui está acontecendo o regresse. Já chegou. Depois, ó, a pressão, ó, subindo, ó. Depois subiu de novo. O que está acontecendo aqui? Por que a pressão subiu aqui e estabilizou? Aí o forno foi e abaixou de novo. Aí subiu de novo, manteve a pressão um pouco mais alta. Depois desceu. O que aconteceu aqui e aqui, vocês acham? Oi? É o gás? Que gás? Isso, o etching, eu enxergo que ele aconteceu mais nessa etapa aqui. Ó. Quantos minutos aconteceu o etching? Antes de 60 minutos, né? Ou a partir de 60?
Aqui é aquecimento ainda. Vamos lá. Nós estamos em 60, 70, 80, 90. O etching começa com 90 minutos no banho inicial? Então, perfeito. Aqui é etching. Quem falou etching? Tá certinho. Muito bom. Entrou o gás, manteve o gás. Vamos confirmar, cara. Será que está certo isso que a gente está falando? A gente pode confirmar. Estou na dúvida se foi o etching. Hoje não era um coach, ou não era nada, eu estava no aquecimento. Então vamos confirmar. O que eu tenho no gráfico de baixo aqui? Ó? É o mesmo processo, é o mesmo tempo, estão vendo? Só que aqui eu tenho variação de pressão. Aqui eu tenho outra coisa, o que é? Está mostrando aqui argônio, nitrogênio, hidrogênio, aliás, argônio, nitrogênio, C2H2, que é o que mesmo? Acetileno e hidrogênio aqui. Ó. São 4 linhas e cada uma delas mostra um gás. O que está mostrando aqui então? Vazão de gases. Bom, a gente pode tirar a dúvida agora. O que está acontecendo? Vamos cá. 60, 70, 80, 90. Vamos para o 90 aqui, ó. Opa, começou a vazar um cara aqui, ó. Quem que é esse cara? Eu venho para cá, essa linha azul clarinho, ele está falando exatamente do, olha lá, o argônio. Essa unidade, SCCM, é Square Cubic Centimeter por minuto. Então é cúbico centímetro padrão standard, cubic centimeter per minute. Então é vazão, é um volume por tempo, certo? Está vazando um gás. Quando eu olhei para cá, quem que é esse gás que está aqui, ó? Entre o 90 e o 140 mais ou menos. Argônio. Quem que é o argônio? É o cara que faz o etching, você acertou na bolsa. É etching mesmo. A gente pode confirmar. Depois, passou um tempinho aqui e vazou outro gás aqui, ó, o que está de vermelho. O que vazou aqui na parte onde está vermelho? Nitrogênio. Então o que está acontecendo nessa etapa aqui e nessa etapa, que é a mesma? Coaching. É o coaching que usa nitrogênio, né, para formar um nitreto de alguma coisa? Aí, ó. Então vocês viram agora que o gráfico de pressão subiu porque houve vazão de gás e sabe até qual é o gás. Pode confirmar. Aí está o que o Douglas falou. Argônio, etching. Opa, nitrogênio. É coaching. Hidrogênio. Opa, hidrogênio também é etching. Nitrogênio no final, o que é? Cooling. Beleza? E aqui tem outros gráficos lá. Você pode olhar só para a tensão. Unidade de tensão é U da grandeza, né? É em volt, mas é representado pela letra U. Corrente é a letra I, né? Medida em ampere. Mas para o Julião, que precisa da manutenção, poder fazer uma análise de como que está, né? Como que se comportou em relação aos outros processos. A gente pode olhar para o balenite A, para o balenite B. Olha, a última coisa que eu vou falar para vocês irem embora. A cabeça bem fresquinha. Olha que legal isso aqui, ó. O balenite B, vocês já falaram, a gente não pode parar antes do final, né? Olha só. Existe um cara que é usado no balenite B, que é um gás especial. Que gás que é? O acetileno é C2H2. Olha ele aqui, ó. Que cor que é? Quem tem boa visão ainda não é... Amarelo? É verde, né? Mas está ruim para poder enxergar aqui. Essa aqui é uma linha verde. E eu consigo aqui de pertinho, eu consigo ver ela bem aqui, ó. A linhazinha verde aqui, ó. Olha que interessante. No balenite B, eu tenho, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Nitrogênio. Cadê o nitrogênio formando o nitreto de titânio? Ó, é a linha vermelha, vai estar mostrando aqui, ó. Olha subindo, ó. Nitrogênio, bastante nitrogênio, depois ele foi caindo. Conforme ele foi caindo, o nitrogênio foi diminuindo, o acetileno foi aumentando. Não foi isso que a gente estudou quando a gente viu a formação da camada? Dá para ver isso no gráfico, cara, o gráfico fresquinho aqui, ó. Para vocês olharem, do balenite B, ó. O nitrogênio foi abaixando, eu não quero mais nitreto de titânio, agora eu quero carbonitreto de titânio, não é? Eu quero carbono, ó o carbono vazando aqui, ó. Na verdade é o acetileno que tem carbono. Ele foi subindo, finalzinho, parou, acabou a camada, ó. É só no final, ó, mesmo. Entende? Então, talvez você poderia olhar para a peça, olhar para a cor, olhar para o aspecto, ir para o laboratório, está tudo certo, está tudo beleza, a carga não parou, mas aí você vem para cá e você fala, meu, eu não vi o gráfico verde aqui, tá? Alguma coisa aconteceu, então o gráfico verde formou só um pontinho aqui no final, está estranho isso aí. A gente aprendeu a analisar o protocolo de carga. Beleza, gente? Dúvidas? Para agora? Dúvidas para depois vocês podem tirar no momento, mas dúvida para agora se quiser. Observação? No protocolo também tem umas partes que mostra a quantidade de ar. Tem uma quantidade que é aceitável, seria abaixo de 100. Então, essa pergunta que você falou é interessante, porque a gente tem disseminado assim até um número de árbitros aceitável.
Mas é o número de arcos que é o mais importante? De acordo com o que vocês viram aqui, o que vocês acham? Intensidade. Então seria interessante falar assim, poxa, até 100, a gente tem esse padrão, mas vamos aprofundar nisso, estudar junto, eu vou estudar junto com vocês, para a gente ver se esse padrão está correto mesmo. Até 100, até 50. Hoje nós estamos liberando por feeling, deu 50 arcos. Dá uma nas peças. E a gente vai liberando. 100 arcos, deu 102, e agora? Passou de 100. Bom, o mais importante é começar as peças, certo? Esse é o mais importante. Mas se você perceber que os arcos foram intensos, é hora de levantar a bandeira. Alerta vermelho, cara. Teve arcos e arcos intensos. Entendeu? Se ninguém está vendo o arco aí nas peças, precisa colocar um óculos, porque deve ter arco. Deve ter dano nas peças. Entendeu? Então você começou sensacional, mas muito bom. Eu não posso falar para você que é exatamente 100, porque eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum. Olha, até tanto é permissível, não é? Não existe esse processo. Uma vez eu entrei, eu tinha passado por Giovanni. Passado por... Beleza. Quando eu não sabia mesmo. A gente precisa de um parâmetro, certo ou não? Precisa de uma direção. Então, é basicamente isso. Por fim, o que tem aqui, ó, que eu só queria compartilhar com vocês, é essa conclusão aqui, ó. Cada vez que a gente roda uma carga, nós temos dados, os dados estão armazenados, a gente precisa discutir sobre carga zero. Carga zero significa não ter rastreabilidade. Eu ponho uma sobre a outra e não consigo mais rastrear gráfico nenhum. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Se for rodar uma carga zero por alguma razão, verificar um procedimento, tem que garantir que aquele gráfico está impresso, está bem seguro. Senão a gente perde a rastreabilidade da carga. Então, ó, os dados eles podem ser enviados, né, por arquivos zip. É o que eu falei, a gente manda lá para o BTS, para a nossa matriz analisar, se a gente não conseguir chegar numa conclusão. Né? Tem que ter experiência para interpretar corretamente o gráfico. Agora vocês estão crescendo junto comigo nessa experiência. Né? A condição da câmera influencia os dados, certo? Tem um vazamento, tem um negócio, como é que está a câmera, como é que estão a parte interna do forno, né? Os dados têm que ser armazenados para uso no controle de qualidade, se necessário. A gente já falou sobre isso. E a gente pode comparar, olha que dica que eles dão aqui, ó. A gente pode comparar bons resultados versus maus resultados. Então, olha só, dica, faz uma impressão de referência. A gente pode fazer isso, como eu falei, pega um gráfico que foi filé, vamos chamar assim, né? E fala assim, eu vou imprimir esse cara aqui, os gráficos têm que ser assim. Eu deixo ele lá na minha mesa. Na hora que eu olhar para o outro assim, está mais ou menos parecido, cara. Ok? Tá perfeito. Não, teve uma variação, está diferente do gráfico padrão de Magnitude A. Então a gente levanta a bandeira, ó. Alguém precisa me ajudar aqui a analisar, porque eu achei algo estranho no protocolo. Perfeito? Então, ó, essa é uma estratégia para ler com facilidade o gráfico. Teve uma boa taxa de vazamento, velocidade lá de bombeamento, né, o pumping e o substrato passaram em todos os controles da qualidade. A gente mandou para o laboratório, passou em tudo. Perfeita carga, essa aqui é uma carga de referência, eu acho. Está muito boa. Vamos imprimir ela, entendeu? E deixar ela como referência para nós. Tranquilos? Gente, respirem. Obrigado.